Olá, gente! Estamos aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal. Que bom que você está aqui. Eu me chamo Mariângela Posa e hoje eu vou tratar de um assunto muito instigante e referente à questão da alfabetização, referente ao processo realmente de quando a criança começa a se familiarizar com letras, com números, com a simbologia da grafia dessa letra, desse desenho dessa letra e o som. Quando a criança ela começa a identificar e começa aos poucos se alfabetizar. Então, fique nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que ele é tão importante para você, família, para você, professor, que está cada vez mais atento à questão da alfabetização, e você é um ótimo alfabetizador, você está construindo esse processo junto com o seu aluno. Então, vamos lá para o vídeo? A alfabetização é um processo extremamente importante dentro da construção e desenvolvimento do sujeito. Para isso, nós acompanhamos a questão da educação infantil, depois a entrada do primeiro ano. Nós temos agora uma ruptura muito grande dentro da questão do processo de alfabetização, do processo de construção, do estudo, de toda a simbologia que a escola tem dentro desse processo de cada vez mais aprender, estar dentro de uma escola, do ambiente saudável, sobre as questões do ensino regular, da educação básica, desse processo de alfabetização. Nós tivemos recentemente a pandemia, estamos passando por ela ainda, e nós notamos que esses processos, eles acabaram ficando interrompidos, tanto da questão social, tanto da questão do desenvolvimento da aprendizagem, quanto também da questão do aluno conseguir se familiarizar cada vez mais com os assuntos referentes à questão da alfabetização e também outros assuntos referentes aos conteúdos. Então, a nossa atenção ela tem que ser extrema diante de todos os fatos que estão em nossos olhos, certo? Primeira coisa importante que nós temos que ter, tá? É olhar sobre quando essa alfabetização ela está sendo consolidada dentro de um processo. Então, por exemplo, na educação infantil, nós temos muito desenvolvimento motor, desenvolvimento da motricidade fina, nós temos já o reconhecimento de várias áreas dentro desse desenvolvimento infantil, nós temos aquela abordagem de pertencimento, de criar possibilidades de autonomia, de brincar com experiências, de se envolver, porque o brincar ao olhar de um leigo é somente um brincar, mas o brincar no olhar de um especialista, de um pedagogo, nós estamos sim observando e construindo o processo, tanto de imaginação, quanto o processo de percepção, o processo de pertencimento, autonomia desse sujeito, de como ele se desenrola em várias situações, como ele soluciona as situações. No olhar do especialista, todo o movimento do sujeito é processo, certo? Todo o movimento, o sujeito caiu, o sujeito levantou, o sujeito pediu ajuda, o sujeito conseguiu, a criança, né? A criança ela conseguiu verbalizar isso, a criança conseguiu mostrar o seu sentimento, as suas emoções, ela conseguiu falar o que está sentindo, ela conseguiu construir algo da sua mente para conseguir passar para o outro. Então, esse processo ele é muito rico e nós conseguimos perceber esse movimento com o outro social, afetivo, essa relação cognitiva que acontece dentro da educação infantil, ele é fundamental. Então, quando a gente olha para isso, quando nós olhamos diretamente para essa construção, nós entendemos quando a criança já está fazendo identificações, nomeações, já consegue ver os conceitos, já consegue fazer a identificação de símbolos com significado. Ela já consegue manusear aquele lápis, ela já consegue manusear aquela tesoura, já consegue pegar aquela folha, dobrar, interagir, se relacionar, trabalhar com pis. Então são várias habilidades que são construídas para
criança chegar e ter alfabetização. Mas para você, pai, mãe, cuidador, professor que está iniciando na sua carreira, na sua vida profissional, enfim, e você é professor, para você identificar cada vez mais. Primeira coisa, nós vamos identificar essas relações que eu falei, esse movimento desse sujeito, desse desenvolvimento desse sujeito, junto com a aprendizagem, tá? Então, a gente já começa a observar nossos objetivos para a educação infantil e esse movimento de construção desses símbolos com significados, juntando com a questão verbal, juntando com as questões do desenvolvimento do sujeito, para a gente conseguir construir e fazer uma base sólida para a questão da alfabetização. Essa alfabetização, ela entra com percepções da mente, das experiências que o sujeito tem, da identificação que ele faz, da nomeação, certo? Se vocês, pais, notam que cada vez mais a criança, ela não constrói uma memória, ela não constrói significados naquilo que está falando ou que você falou para ela, isso eu estou me referindo ali, ó, 4, 5, porque a alfabetização ela vai se consolidar 6, 7, 7, 8, dependendo da criança, 8, 9, e dependendo da criança, tem crianças atípicas que vai se consolidar mais tarde, dentro de um processo. Então, a gente tem que entender isso. Então, primeira coisa que nós vamos entender é que nós temos que, se essa criança está na escola, se o seu filho está numa educação infantil, se você já tem algumas dúvidas, já procure. Já procure a escola e veja como está o desenvolvimento. Veja como está a questão da aprendizagem, da assimilação, como ele lida com essas experiências que ele está tendo dentro da escola. Diversas formas, não é só a experiência da escrita, do desenho, não, em tudo, em tudo. Questão social, a questão psicológica, emocional, cognitiva, do desenvolvimento, tudo. E aí a gente vai percebendo se ele está no caminho para a alfabetização, se ele está caminhando. Bom, então eu converso com a professora. Converso com a orientadora. Bom, vou conversar também se eu tenho algumas dúvidas sobre desenvolvimento com o pediatra. Primeira coisa, com o pediatra. E aí eu vou observando, vou notando a questão dessa identificação, desse entendimento, dessa interpretação, dessa análise para tudo que está acontecendo na vida dele, certo? Quando chegar no primeiro ano, a professora vai trabalhar muito a questão da alfabetização, das letras, do número, do significado, da simbologia, da função semiótica, tudo. Quando a criança ela começa a trabalhar com isso, a professora já percebe, bom, ela está no processo de uma escrita, da psicogênese da leitura e da escrita, então ela vai observando. Então, mais uma conversa com esse professor. Esse professor vai observar e vai estar dando sinais. Bom, nós estamos indo por aqui, ainda está no processo, está legal. Mas quando a criança, ela parece que interrompe esse processo, nós necessitamos de fazer uma identificação através de uma psicopedagoga, através de uma fono, através de uma equipe onde vai olhar para esse aprendizado, onde essa equipe vai olhar para esse aprendizado, para esse desenvolvimento e ver realmente se a criança ela está indo dentro do processo de uma forma lenta, outra dentro do seu funcionamento para aprendizagem, para a sua questão da alfabetização, com essa fluidez, ou como está ficando um pouco recortada, interrompida. Então, a gente percebe isso. Então, o primeiro encaminhamento sempre é com o profissional da escola. Depois, nós fazemos, sim, o encaminhamento via pediatra. Pediatra pode fazer encaminhamento para psicopedagoga ou para fono. Psicopedagoga, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem relacionado com isso, com esses pontos, distúrbios de aprendizagem, ver por que a criança não está aprendendo, por que a criança está com uma dificuldade de desenvolvimento da aprendizagem, psicopedagoga, da escrita, da leitura. A fono, a gente já começa a perceber algo na fala, dicção, algo que está atrapalhando e que possa vir a atrapalhar essa escrita. Fono.
tá? Então, esse grupo, tanto dos pais para observar, são fundamentais. Os pais vão observar, juntamente com a escola, faz a junção. Se tem um pediatra de referência, pediatra. E aí, caso não tenha, peça indicação para a escola ou para os médicos de sua referência, ou posto de saúde também, que também a gente procura pelo pediatra, ou o pediatra vai fazer os devidos encaminhamentos. Então, eu tô falando dos dois lados. Os médicos particulares e o médico via rede pública também. Então, para a gente poder entender esse processo e ficar tranquilo nessa questão da alfabetização. Porque a alfabetização é um processo que muitas crianças passam por um processo longo, outras é mais curtinho. A gente tem que conseguir entender. E não ficar adivinhando, será que ele tem isso? Será que tem aquilo? Será que é isso? Por que ele não está alfabetizado? O que está acontecendo? Criar uma ansiedade. Sem ansiedade. Nós queremos e vamos conquistar, sim, a alfabetização do seu filho, da sua filha. Mas o que acontece? Nós temos que perceber esse processo e o professor ele tem toda a capacidade para isso e fazer também, juntamente com a orientadora, com a psicóloga escolar, os devidos encaminhamentos para dar tudo certo. Certo? Se você tem algumas dúvidas, coloque nos comentários que com certeza eu responderei. Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.